refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? Existe uma profecia no universo de Star Wars que diz que um escolhido vai surgir para trazer equilíbrio para a Força. A Força é a energia que dá poder para os Jedi e mantém a galáxia unida. E é dividida em dois lados opostos. O lado luminoso da Força, que é alinhado com os sentimentos de natureza pacífica, e do outro lado existe o lado sombrio, que é alinhado com emoções negativas, como o medo, raiva e o ódio. Então, como a profecia fala de um equilíbrio da Força, que por sua vez é dividida entre os lados da luz e escuridão, a gente naturalmente é levado a imaginar que o equilíbrio da Força descrito naquela profecia vai ser alcançado quando o tal escolhido surgir e controlar por igual o lado da luz e das sombras da Força. Só que eu não acho que seja bem isso, porque os filmes de Star Wars indicam que o equilíbrio da Força não é bem assim. Olha só, lá na trilogia clássica, o Yoda mostra que o lado negro da Força é definido como algo relacionado aos sentimentos negativos, como medo e raiva. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression. The dark side of the Force are they. E o mais importante, ele diz que o lado negro é algo que consome os seus usuários ao passo que vai sendo usado, como se fosse um vício. If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice. E o grande perigo que o lado sombrio oferece é mudar a maneira como o seu usuário pensa, porque ele te faz pensar cada vez mais só em si mesmo. Quanto mais se usa o lado negro, mais egoísta a pessoa vai se tornando, até o ponto em que ela simplesmente esquece que já quis fazer o bem em algum momento. Por exemplo, o Anakin Skywalker, que é o escolhido da profecia. Como é que foi a relação dele com o lado negro? O Anakin usou algumas vezes o lado negro da Força quando ele ainda era um Jedi. Ele usava o estrangulamento, que era uma técnica exclusiva do lado sombrio. Jedi, isso é o que nós vamos ver logo. E aí, com o passar do tempo, ele não conseguiu mais resistir ao lado negro e se tornou o Sith, Darth Vader. E até o criador de Star Wars, o nosso querido George Lucas, já deu entrevistas falando sobre como o lado negro muda até a maneira de uma pessoa pensar. What happens when you go to the dark side is it goes out of balance and then you get really selfish and you forget about everybody and you... Então, uma regra criada nessa mitologia de Star Wars, feita pelo grande George Lucas, é que o lado negro é a fonte do desequilíbrio da Força, porque é justamente o lado sombrio que torna os seus usuários mais egoístas, gananciosos e também malignos, que não querem mais fazer o bem. E é por isso que os filmes de Star Wars mostram que absolutamente ninguém nunca conquistou nada de bom usando o lado negro da Força. Porque a longo prazo, o lado sombrio só traz sofrimento, só problema. Por exemplo, o Anakin usou o lado negro, perdeu sua esposa, teve seu corpo queimado, perdeu o seu melhor amigo e no fim se tornou o vilão Darth Vader. E só voltou a ficar em paz quando foi redimido pelo seu filho e abandonou o lado negro, voltando para a luz. O Imperador é outro exemplo de alguém que criou um império galáctico com o poder do lado sombrio da Força e que no fim, no alto de todo esse poder, morreu. Então tentar usar o lado negro, mesmo que pro bem, com ótimas intenções, é um caminho sem volta para se tornar um vilão. Sabe o ditado que de boa intenção o inferno tá cheio? Então, mais ou menos isso. E é por causa do lado sombrio que é causado o desequilíbrio da Força, a falta de balanço. E outro ponto interessante são os personagens de Star Wars que representam o centro da Força, que não estão totalmente nem na luz e nem nas trevas, mas sim entre os dois. Por exemplo, o Bendu é uma entidade sensitiva que mora no planeta Atolon, que se definia como o centro da Força, que era um meio termo entre luz e trevas. Os Jedi e o Sith detêm Ashley Bogan, a luz e a escuridão. Eu sou aquele que está no centro, o Bendu. Só que essa filosofia do Bendu, de alcançar um meio termo, fazia ele ser alheio à luta do bem contra o mal. E por isso a filosofia dele acabava sendo oposta à do Jedi. Ele não lutava contra a injustiça e a maldade do Império Galáctico. Ele ficava alheio a esses conflitos. Nos ajude a sobreviver, Bendu. Nos
ajude a lutar. Não vou lutar suas batalhas mesquinhas. Prefere se esconder como um covarde. E ele não tomava partido porque não queria sair daquela neutralidade dele, do meio da força, entre sombras e luz. Ele era o famoso isentão, só que a filosofia do Jedi é lutar pela justiça e pelo bem dos outros. Então o Bendo acaba sendo uma prova que alcançar um meio termo entre luz e escuridão da força não é o caminho para o equilíbrio da profecia, porque isso fazia o Bendu ignorar o mal ao redor dele. E não lutar contra o mal é deixar o mal vencer. Então o equilíbrio da força que a profecia indica não é alcançar uma igualdade ou um meio termo entre o lado da luz e das sombras, porque o lado sombrio sempre vai causar o desequilíbrio, forçando o seu usuário a sempre querer mais e mais poder. Então, na verdade, o equilíbrio da força da profecia é aceitar que o lado sombrio sempre vai existir como uma parte natural da força, só que uma parte que nunca pode ser usada como fonte de poder, porque o caminho que leva ao equilíbrio é o da luz, e somente o da luz. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e esse aqui foi o meu vídeo falando sobre o equilíbrio da força, esse tema tão discutido ao longo dos filmes e da mitologia de Star Wars. Pode ser que isso seja abordado no episódio 9, né? Então eu quis fazer esse vídeo explicando o que eu particularmente interpreto dessa questão. Eu acho que muitas outras séries da cultura pop mostram personagens que acabam dominando o seu lado maligno interno a um ponto que eles conseguem usar isso como uma fonte de poder pro bem, né? Dragon Ball Z tem isso, Bleach também tem, pra quem assistiu. Só que eu acho que Star Wars é um pouco diferente, né? O lado sombrio em Star Wars, o mal, né? Nunca levou nada positivo pra ninguém. Todo mundo que adotou o caminho dele se deu mal no fim. Então eu acho que Star Wars acaba sendo uma coisa mais tradicional, assim. É o bem contra o mal de uma forma muito clara. E eu também não quis usar as coisas do antigo universo expandido, que estão fora do cânone atual da Disney, que também não tinham sido feitas pelo George Lucas, né? O próprio George já falou várias vezes que as histórias do universo expandido antigo eram bem diferentes do que ele tinha planejado para Star Wars. Elas iam contra muitas coisas que eram coisas que ele mesmo tinha estabelecido para a franquia. Então essas coisas de Jedi cinza, assim, eu acho que vão contra o que o George Lucas criou, sabe? Apesar de serem coisas legais, né, de você encarar como histórias paralelas. Mas enfim, digam aí nos comentários o que vocês acham dessa interpretação sobre o equilíbrio da força. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque ajuda muito o canal, eu te agradeço muito. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, ó, porque tem um link para todas as playlists do canal, organizadas por tipos de vídeo, para você assistir. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.